Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar agora a nossa revisão de assuntos de neuroradiologia, começando com neuroanatomia, algumas noções básicas de neuroanatomia. Primeiro, nós temos a fissura silviana, que é um marco importante anatômico, separando aí os lobos frontal e parietal, que ficam acima dela, do lobo temporal, que fica abaixo dela. Além do mais, a fissura silviana envolve a ínsula, que é um lobo que fica dentro na porção mais profunda do encéfalo, que a gente chama de central core ou região centroencefálica. Então, vamos analisar a fissura silviana, começando da sua porção mais profunda, que se continua a partir da cisterna supracelar. Então, vemos aqui a cisterna supracelar e uma continuação lateral com essa porção mais profunda, ou tronco, da fissura silviana, onde está localizado também a artéria cerebral média. À medida que se superficializa, a fissura silviana vai envolvendo a ínsula. Veja esse lobo aqui mais profundo, né, também fazendo parte do sistema límbico. A ínsula fica é a margem mais lateral da região centroencefálica, onde estão os núcleos da base e os tálamos e as cápsulas, né? Então a gente vê aqui o córtex da ínsula e a fissura silviana nessa margem lateral do córtex da ínsula. E se superficializando ainda mais, a fissura silviana se divide num ramo anterior, um ascendente e um posterior. E vejam que esses ramos anterior e ascendente formam uma estrutura com formato triangular, que é uma parte do giro frontal inferior que a gente chama de parte triangular ou pars triangular. Embaixo do ramo anterior fica a pars orbitalis, ou parte orbitária do giro frontal inferior. E atrás do ramo ascendente, a parte opercular ou paras operculares do giro frontal inferior. E vejam que aqui é uma transição para o giro pré-central, né, e o sulco pré-central está aqui na frente. Então veja essa anatomia, né, que no giro frontal inferior é importante, já que essa parte triangular e a opercular fazem parte da área de linguagem, a área motora da linguagem, também chamada de área de Broca. O sulco parieto-occipital é um outro marco importante anatômico, pois separa o lobo parietal, que fica à sua frente, do lobo occipital, que fica atrás desse sulco, que também pode ser chamado de fissura, né? Fissura parieto-occipital ou sulco parieto-occipital. Vejam que no plano axial, ele é o sulco mais longo, que cruza de um lado para o outro, né? Cruza virtualmente, claro, né? Porque no meio aqui a gente tem a foice cerebral, né? Na fissura interhemisférica, mas virtualmente a gente tem uma continuidade aqui de um sulco com o outro, né, uma continuidade aí ilustrativa, né, e vejam que ele é o mais profundo. Os outros sulcos na frente e atrás, eles são mais rasos, né, ele não é tão profundo quanto o parieto occipital. E à medida que a gente vai passando as imagens, scrollando, né, como a gente fala, de cima para baixo, esse sulco vai caminhando de trás para frente, né, já que ele tem essa posição inclinada, né, aqui ó, de posterior superior para antero inferior. Então no plano axial, essa fissura, o sulco parieto-occipital, vai se encaminhando para frente. E a gente delimita aqui dois lobos. Na frente, o precúneus, do lobo parietal, e atrás, o cúneus, do lobo occipital. O cúneus tem esse nome por conta do seu formato triangular, aqui margeado anteriormente e superiormente aqui pela fissura parieto-occipital, ou sulco, e embaixo pelo sulco calcarino, né, cujas margens estão localizadas no córtex visual primário, né, na margem superior, o campo visual de baixo, e na margem inferior, o campo visual de cima. Então veja aqui o sulco parieto-occipital e a divisão dos lobos parietal e occipital. E aí a gente tem, respectivamente, o precúneus do lobo parietal, o cúneus com esse formato triangular no lobo occipital, entre o sulco parieto-occipital e o calcarino, e embaixo o giro lingual, que faz parte do lobo occipital também. Agora vamos aprender a identificar o ômega, né? Essa letra ômega grega, né, quando a gente coloca ela de cabeça para baixo, ela fica de forma muito similar ao desenho formado pelo líquor no sulco central, né? Porque o líquor faz a volta nessa estrutura arredondada, que é o nó da mão, também chamado nó da mão, que corresponde à área anatômica motora da mão, né? Então é aqui que se localiza a área, né, onde sai um neurônio que vai deflagrar o movimento da mão, né? Então essa área anatômica motora da mão, o sulco que está em volta dela tem esse formato de uma letra ômega grega, né, de cabeça para baixo, né? Pode ser único assim ou duplo também, né? A letra ômega maiúscula, minúscula também, né? Pode ser duplo ou único. Nesse caso aqui é o único, que é o mais comum, né? Mas podem ter duas curvaturazinhas assim, uma depois da outra, sequenciais, né? Então esse aqui é o sulco central, identificado pelo sinal do ômega, né? A letra grega. Qual a importância do sulco central? Anatomicamente, ele separa o lobo frontal à sua frente do lobo parietal, que fica atrás.
e também delimita o córtex motor primário, na frente dele, do córtex sensitivo, ou somestésico primário, somatosensitivo primário, que fica atrás desse suco. Né? Na frente, de forma intuitiva, à frente do suco central, nós temos o giro pré-central. E atrás do suco central, nós temos o giro pós-central. O pré-central é a área anatômica motora primária, o pós-central é a área sensitiva ou somestésica primária. Né? Então, temos aqui essa outra forma, né, de separar. Além, né, do sinal do ômega, temos também outra forma de separar, de achar o suco central, né, e de separar o lobo frontal do parietal e separar a área anatômica da área sensitiva. Qual que é essa forma? É encontrar o ramo marginal do suco do cíngulo. O suco do cíngulo, ele tem esse formato de uma letra C, de cabeça para baixo, e é um suco que está margeando a borda superior do giro de mesmo nome, que é o giro do cíngulo. É esse giro aqui, ó, o formato de um C de cabeça para baixo, curvado por cima do corpo caloso, nós temos o giro do cíngulo. É um giro que, assim como a ínsula, faz parte do sistema límbico. A sua porção anterior estando relacionada ao controle emocional e à motivação, e a parte posterior relacionada à memória e o aprendizado. Então, se a gente olhar aqui o suco do cíngulo, em cima do giro do cíngulo, ele emite dois ramos. O primeiro paracentral, o segundo é o marginal. Né? Então, aqui temos o ramo marginal do suco do cíngulo, e o ramo marginal do suco do cíngulo, na alta convexidade, se superficializa, né? Ele encosta na alta convexidade, e no plano axial adquire esse formato, né? Juntando o direito com o esquerdo, de um bigode, ou um parênteses deitado, né? Não o parênteses na forma normal como a gente escreve ele, vertical, mas um parênteses na horizontal. Então, sinal do bracket, né, ou do parênteses, ou o sinal do bigode, né? Parece também uma imagem de um bigode. Isso aqui é o ramo marginal do suco do cíngulo. E qual é a importância de encontrá-lo? A importância é que o próximo suco, imediatamente à frente dele, com certeza é o suco central. Não existe nenhum suco que se interponha entre o ramo marginal do suco do cíngulo e o suco central. Então, ele é uma forma indireta de acharmos o suco central. A gente acha o ramo marginal do suco do cíngulo, com esse formato em bigode, no topinho da convexidade, e aí eu já sei que o próximo suco à frente é o suco central. Né? Outra forma é útil, é analisar a espessura, né, do giro na frente e atrás. Quando a gente tem essa transição de um giro com essa disposição horizontal, né, no plano axial, que é mais espesso na frente e o mais fino atrás, eu sei que o da frente é o pré-central, o motor, e o de trás é o pós-central, o sensitivo. Agora vamos analisar a anatomia dessa região centroencefálica, ou também chamada de central core, em inglês, que está entre o córtex da ínsula de um lado com o córtex da ínsula do outro. Então, se a gente pegar aqui a margem mais externa do central core, é o córtex da ínsula, de um lado e do outro. E daí para dentro a gente vai descascando as camadas alternadas de substância branca e cinzenta, sempre alternando. Né? Começa com a camada de substância cinzenta, vejam que essa é uma imagem ponderada em T2, sendo assim, o córtex tem um sinal mais alto do que a substância branca, esse é o normal da sequência de ressonância magnética ponderada em T2. Então a gente vai começar com substância cinzenta, que é o córtex da ínsula. Aí, aprofundando um pouco, nós temos aqui uma substância branca, que é a cápsula extrema. Agora, se a gente for um pouco para dentro, a gente vai ter agora alternando uma camada de substância cinzenta, uma fina camada de substância cinzenta com essa disposição linear, como se fosse uma folha. É o claustrum. Tá? O claustrum tem uma função ainda meio incerta, mas que acredita que esteja relacionada a uma ativação difusa do cérebro. Né? A ínsula é límbico, né, e controle também de sensibilidade visceral, e o claustrum é ativação encefálica difusa, a sua função. Né? Logo após o claustro, a gente vai ter a cápsula externa. Então veja que eu tenho uma extrema por fora do claustro e uma externa por dentro do claustro. A externa, ela está externa em relação ao núcleo lentiforme, assim como a interna vai estar interna em relação ao núcleo lentiforme também. Então ele é um ponto de referência para as cápsulas interna e externa. Então, magiando aqui o núcleo lentiforme, a gente tem a cápsula externa. Agora, indo para o próprio núcleo lentiforme, né? Então, só resumindo aqui, essa região das cápsulas extrema, externa e claustro, a gente chama de região subinsular. É aquilo que está profundo ao córtex da ínsula, mas ainda não está no núcleo lentiforme. Né? Ainda não está na região do núcleo lentiforme, cápsula interna, caudado. O putamen
é o próximo núcleo da base que a gente vai ver aqui. E tem esse aspecto morfológico que se assemelha a uma castanha do Pará. Vejam que o putame está intimamente relacionado com o globo pálido, e esses dois núcleos têm uma relação funcional muito grande, principalmente no controle automático dos movimentos voluntários. Então, o controle automático dos movimentos voluntários, de forma a gente nem pensa, né, para ter esse controle, o planejamento, a correção desses movimentos são feitos em conjunto com entre os núcleos da base, a área pré-motora, o motor suplementar e o cerebelo. Né? Então, aqui a gente tem uma região anatômica, né, adjacente uma à outra, né, aqui o putame e o globo pálido, e que tem funções muito parecidas, estão intrinsecamente relacionados do ponto de vista funcional e também anatômico. Tanto é que os dois em conjunto, a gente dá o nome de núcleo lentiforme. Então, lentiforme é o nome que a gente usa para juntar os dois núcleos, putamen e globo pálido. Vejam que o sinal difere um pouco, né? O putame tem um sinal mais parecido com o da substância cinzenta, né? Com um sinal mais alto aqui na ressonância magnética, enquanto o globo pálido tem um sinal mais próximo da substância branca. Isso ocorre por dois fatores. Um, que tem muita fibra branca cruzando o globo pálido, né? Inclusive a comissura anterior cruza dentro dele, e ele recebe projeções também difusas. E outro é que o globo pálido acumula ferro ao longo do tempo, e o ferro baixa o sinal das estruturas na sequência ponderada em T2. Então a gente tem uma redução do sinal nas sequências em T2, baseado na deposição de ferro ao longo do tempo. Isso é um processo do envelhecimento normal, não necessariamente patológico, a não ser que essa deposição de ferro seja feita de forma acentuada e precoce, como por exemplo nos primeiros 10 anos de vida, onde não se espera nenhum ferro aí no globo pálido. Né? Já a partir dos 15 anos, a gente vai pegar uma ressonância de 3 Tesla, já começa a cair o sinal aí. Né? Ou a partir dos 20, 30, se pegar num 1,5 Tesla. E por volta dos 50, 60 anos, todos vamos ter globo pálido com sinal mais escuro no T2, principalmente sequência de suscetibilidade magnética, de gradiente, SWI, no qual o hipossinal pode ser bem marcado pela deposição de ferro normal do envelhecimento. Então veja que há uma deposição de ferro aí, claro, mas tem que ser correlacionado com a idade ao exame. Né? Bom, putame e globo pálido estão margeados internamente por uma cápsula. Como é a cápsula que fica por dentro do lentiforme, a gente chama ela de cápsula interna. Possui um ramo anterior, um joelho e um ramo posterior. E é aqui na cápsula interna, principalmente no ramo posterior, né, que estão localizadas as fibras do trato córtico-espinhal, ou dos tratos córtico-espinhais, né, que tem um anterior, tem um lateral, mas são as fibras que estão relacionadas à motricidade voluntária da musculatura esquelética. Né? Então, a nossa movimentação vai passar aqui, variavelmente, do nosso corpo, né, pelo ramo posterior da cápsula interna, movimentação voluntária. Profundamente ao ramo anterior da cápsula interna, temos a cabeça do núcleo caudado. Né? Esse núcleo está relacionado ali pela proximidade e funcionalmente também anatômica com os lobos frontais, e tem uma importância cognitiva, né? Memória operacional, execução. Então é um núcleo muito relacionado a funções cognitivas, tanto é que as lesões nele costumam causar quadros demenciais de distúrbio cognitivo. Então aqui a cabeça do caudado está na frente do ramo anterior da cápsula interna. O ramo posterior da cápsula interna fica na margem lateral dessa região que a gente chama de tálamo, que não faz parte da região nucleocapsular, né, já que a região nucleocapsular tem uma origem telencefálica, enquanto os tálamos têm uma origem diencefálica, então são origens embriológicas distintas, apesar de estarem anatomicamente e funcionalmente interligados. Os núcleos da base e o tálamo não fazem parte da mesma região. Tá? Então, a região nucleocapsular termina aqui na cápsula interna, e aí é que eu tenho posteriormente ao ramo posterior da cápsula interna o tálamo. Vejam que na sequência ponderada em T2, o ramo posterior da cápsula interna e o tálamo não é bem distinta, essa margem entre o ramo posterior da cápsula interna e o tálamo é borrada, né? Não é bem distinta. Eu consigo ver uma margem entre o globo pálido e a cápsula interna, mas não entre a cápsula interna e o tálamo. Né? São bem parecidos o sinal. Então aqui temos o tálamo, e essa é a descrição anatômica da região centroencefálica. Né? O tálamo não vou meter muito a função, porque ele tem muita função, eu daria uma aula só de função de tálamo, mas resumidamente tem função cognitiva, motora, sensitiva, memória, ativação da consciência, é muito grande o número de funções que o tálamo exerce. Agora vamos entrar na anatomia arterial. Bom, a anatomia do sistema arterial é importante, porque as principais síndromes vasculares estão relacionadas a essa anatomia aqui. Então, primeiro, vamos olhar a artéria anatômica e o território.
Começando pela mais importante, a mais calibrosa, a que tem um maior fluxo, um maior volume, e a que tem mais oclusões também relacionadas e onde dá mais AVC, que é a artéria cerebral média. Então veja aqui a coloração em verde, todo o território de irrigação da artéria cerebral média, né? E ela tem um trajeto lateral, né? Ela vem da carótida interna, aqui está a carótida interna, a carótida interna bifurca na cerebral anterior e a cerebral média. A cerebral média vai para a superfície lateral do cérebro e irriga toda essa convexidade dos lobos frontal, parietal, temporal e occipital. Então toda essa parte lateral desses 4 lobos aí, né, frontal, parietal, occipital e temporal, são irrigados pela artéria cerebral média, além da ínsula e parte dos núcleos da base também. Então vejam que é um território muito, muito extenso. Segunda artéria, bem importante também, a artéria cerebral anterior. A artéria cerebral anterior, seu território de irrigação, está aqui em azul. Essa é a região paramediana dos lobos frontal e parietal, né? Aqui a margem da divisão com o occipital é mais ou menos a divisão entre o território da artéria cerebral anterior e a posterior. Então veja que o território dessas artérias anterior e posterior eles se conectam, né, e se encontram ali atrás, nessa região mais paramediana, né, dos hemisférios cerebrais. Então veja aqui, a artéria cerebral anterior irriga essa porção mediana do cérebro e a média essa porção lateral. E aqui a gente tem funções anatômicas distintas. Por quê? A área anatômica motora da perna está aqui na região mediana, né, paramediana. Lembra daquele homúnculo de Penfield? Enquanto que a área anatômica motora do braço e da face está aqui nessa margem lateral. Então, quando o paciente tem uma manifestação de um AVC de cerebral média, ele tem déficit neurológico braquifacial. Quando o paciente tem uma AVC de cerebral anterior, ele tem déficit neurológico crural, ou dos membros inferiores ou pernas. Então, crural, anterior, braquifacial, cerebral média. Né? Além de outros sintomas também, mas eu vou me ater mais aqui às mais importantes motores. A cerebral posterior, ela é a terceira aqui, de importância, né, da região do encéfalo, ela irriga aqui, ó, essa margem medial e posterior do lobo temporal e occipital. Dos lobos temporal e occipital. Então, se eu pegar os lobos temporal e occipital, toda essa transição medial e inferior é território de irrigação da artéria cerebral posterior. Tá? Então, aqui a gente tem a artéria cerebral posterior, essa conexão aqui entre os lobos temporal e occipital, sobretudo as margens medial e inferior, né? Lembra que a margem lateral do lobo temporal e occipital vai ser irrigado pela artéria cerebral média, mas a margem medial e inferior pela cerebral posterior. E aqui a gente tem como principal manifestação clínica das oclusões dessa artéria cerebral posterior as hemianopsias, ou perda do campo visual, sempre contralateral ao local acometido. Então, uma AVC da artéria cerebral posterior direita vai dar uma hemianopsia campo visual à esquerda e uma oclusão da artéria cerebral posterior direita vai dar uma hemianopsia de campo visual direito. Então, sempre contralateral, o campo visual contralateral, a região anatômica acometida. Tá? Então, lembrar aqui dessa anatomia arterial, que é muito solicitada em prova, né, para correlacionar a localização do AVC com a localização da artéria acometida. Né? Lembre que aqui no território da artéria cerebral média também estão as áreas de linguagem, a área de Broca, aqui no frontal inferior, e a área de Wernicke mais extenso aqui na região parieto-temporal, né? Mais especificamente na porção posterior do temporal superior. Então, a afasia é uma manifestação de infarto cerebral média, né? Se for no hemisfério dominante, que geralmente é o esquerdo, em 95% de quem é destro, mas também 75% de quem é canhoto. Então, o hemisfério esquerdo deve ser o dominante da linguagem, mesmo que o paciente seja canhoto, porque 75%, né, ou seja, mais da metade, né, 3/4, vão ter a dominância à esquerda, mesmo sendo canhoto. Anatomia venosa também é importante para a gente entender essa correlação entre patologia venosa e topografia da lesão no encéfalo. O principal seio que temos aqui é o sagital superior, que é esse seio que está pintado em verde, e ele cruza a linha mediana, justamente na inserção da foice cerebral na dura, né, onde a gente tem a divisão dos hemisférios cerebral direito e esquerdo. Então ele está localizado entre os dois hemisférios, na linha mediana, cursando desde antero inferior até póstero inferior lá atrás, fazendo esse arco, tá vendo? Cobrindo praticamente toda a extensão longitudinal aqui do compartimento intracraniano. Né? Então, dentro dos folhetos da dura mater, que formam a foice, na margem mais superior, onde ela insere na calota, a gente vai ter esse seio venoso. E na margem inferior da foice, a gente vai ter o seio sagital inferior, que tem um território de irrigação menor.
O território de irrigação mais importante, claro, é o seu sagital superior, e compreende toda a convexidade dos hemisférios cerebrais nas regiões frontal, parietal e occipital também, tá? Vejam que tanto o seu sagital superior quanto o inferior, eles vão convergir para a tórcula, que é essa aqui pintada em laranja. Né? O sagital inferior antes vai passar pelo seio reto também, e eles convergem para a tórcula. Na tórcula, também chamada de confluência dos seios, esse fluxo venoso vai se divergir aqui para o lado direito e esquerdo, formando esses seios que estão pintados em azul e são denominados de seios transversos. Os seus transversos vão desembocar no seu sigmoide e o sigmoide, por sua vez, nas veias jugulares internas. Então, aqui terminamos de descrever todo o trajeto da circulação venosa superficial dos hemisférios cerebrais. Além desses seios venosos durais, que acabei de descrever, temos também algumas veias da convexidade que são importantes, como, por exemplo, a veia anastomótica de Trollar, aqui em T, que é essa veia que cursa na convexidade e vai ser uma tributária do seu sagital superior. E a veia anastomótica de Labé, marcada aqui em L, que cursa na margem posterior lateral do lobo temporal e é uma tributária do seu transverso. Essas duas veias também se anastomosam entre si pela veia cerebral média superficial, que tem um trajeto exatamente localizado na fissura silviana. Né? Então temos aqui as conexões anastomóticas, né, entre o seu sagital superior e inferior. As veias da convexidade que drenam para o seu sagital superior são chamadas de veia do grupo superior, e as veias que drenam aqui para o seu transverso e esfenoparietal, que está cortado aqui, mas ele fica na asa do esfenoide, essas são as veias do grupo inferior. Agora vamos ver aqui uma imagem onde estão marcadas as principais veias de drenagem da circulação profunda do encéfalo, que são essas duas veias, que são um par de veias aqui, que tem um trajeto embaixo do corpo caloso, em cima da pineal, chamadas veias cerebrais internas. Elas estão localizadas na cisterna do véu interposto, também chamada cisterna da fissura transversa. Essa cisterna do véu interposto é um espaço licórico atrás do terceiro ventrículo, que fica exatamente nessa localização, embaixo do esplênio do corpo caloso e em cima da glândula pineal. Então temos aqui as veias cerebrais internas, paralelas, que se unem na veia de Galeno, também chamada de veia cerebral magna. Além das veias cerebrais internas, também são tributárias da veia de Galeno essas veias aqui, ó, que são um par de veias também. Eu estou vendo só um lado, porque o outro está sobreposto aqui no seio reto, que são as veias basais de Rosenthal. As veias basais de Rosenthal têm um trajeto na margem lateral do mesencéfalo e convergem para a veia de Galeno, ou veia cerebral magna. Então, a convergência das duas veias cerebrais internas com as duas veias basais de Rosenthal, né, a cerebral interna na cisterna do véu interposto e a veia basal de Rosenthal na cisterna ambiente, ao lado do mesencéfalo, convergem para a veia de Galeno, e da veia de Galeno nós vamos convergir aqui no seio reto. E essa é a drenagem profunda. Vejam que ela é muito mais estreita, tem um gargalo, um engarrafamento maior, porque elas drenam para um ponto único aqui, ó. Não é igual a superficial, que tem cheio de colateralização, né? Para um lado para o outro, grupo superior, grupo inferior. Aqui não. Às vezes convergem para um ponto único, que é a veia de Galeno, o que faz com que a circulação profunda do encéfalo venosa seja menos eficiente e mais perigosa, principalmente pacientes que têm lesões vasculares com risco de sangramento nessa região, né? Já que a lesão vascular vai ficar com uma pressão mais alta devido à ineficiência da drenagem venosa. Né? Então, a drenagem venosa é ruim e acumula mais sangue naquela malformação vascular, por exemplo, arteriovenosa, e a chance dela sangrar é maior. Bom, após o seio reto, o sangue oriundo da região profunda centroencefálica vai convergir para a tórcula, ou confluência do seio, assim como o sangue oriundo da circulação superficial. Ambos caminham agora em conjunto para os seios transversos, sigmoides e daí para a veia jugular interna, terminando aqui toda essa viagem, né, do sangue venoso dentro do compartimento cerebral. Bom, esse slide da direita é para mostrar que falhas de enchimento arredondadas nos seios venosos durais são normais e correspondem às lacunas venosas, que correspondem anatomicamente às granulações de Pacchione, locais de reabsorção do líquor. É aí que o líquor cefalorraquidiano, é absorvido para dentro do sistema venoso, né, fazendo o trajeto completo. O líquor é formado no plexo coroide, dentro do ventrículo, sai do ventrículo pelas suas vias de saída, lógico que a imagem de, circula no espaço subaracnoide e no espaço subaracnoide entra nas veias e nos espaços licóricos ali em volta dos nervos cranianos,
somente ali na região da placa cribiforme. E esse é o trajeto da drenagem venosa. Então, em última análise, o líquor vai para dentro das veias. É por isso que com obstrução venosa causa hipertensão licórica intracraniana. E vejam como as lacunas são diferentes dos trombos venosos. Né? Aqui temos uma trombose venosa. É uma falha de enchimento tubuliforme, com esse formato tubular, né? Que se amolda ao formato do próprio seio venoso. É diferente da granulação de aracnoide, em que a falha de enchimento tem um formato arredondado, ovalado, não se amolda ao formato do seio. Tá? E o trombo não, ele se amolda e principalmente na fase aguda ocupa completamente aquele seio, né? Restando apenas uma fina camada dura que fica espessada e com realce. Mas a diferença entre uma trombose e uma granulação de aracnoide deve ser reconhecida para evitar diagnósticos errados. E agora, olhando aqui a posição anatômica dos territórios de drenagem, a drenagem venosa superficial aqui está em verde, né, mostrando a importância do seu sagital superior. Toda essa convexidade frontal, parietal e occipital drena para o seu sagital superior. Um outro aqui muito importante também é esse território marcado na cor azul escura. Por quê? Aí é o território de drenagem do seio transverso da veia de Labé, que são os campeões de trombose. Né? Então, estatisticamente, o seio que mais trombosa é o transverso. E por isso que temos, com frequência, as consequências da congestão venosa, ou seja, o edema e a hemorragia do parênquima encefálico, se manifestando nessa região em azul, na porção posterior do lobo temporal e anterior do lobo occipital, nessa transição temporo-occipital, porque é aí onde a gente vai ver mais hemorragia, mais edema, como consequência de trombose venosa, já que o seu transverso é o que mais trombosa. Né? Em amarelo temos o território da veia cerebral média superficial, que corresponde às margens da fissura silviana, que a gente chama também de região do opércular, né? Opérculo é tampa, tudo aquilo que tampa a fissura silviana a gente chama de opérculo. Então a região opercular está em volta da fissura silviana, em volta da ínsula, né? A tampa da ínsula é o opérculo. O opérculo é formado pelos lobos frontal, parietal e temporal. Bom, aqui temos o território de drenagem profunda, que corresponde a essa parte mais rosa-choque e o azul claro. Isso aqui é a drenagem da veia cerebral interna para a veia de galeno e veia basal e horizontal. Então, essa região profunda do tronco do mesencéfalo, né, lá em cima, núcleos da base, tálamo e a substância branca periventricular na margem do ventrículo, drenam profundamente para o sistema profundo, né, via veia cerebral interna, para a veia de galeno e daí para o seio reto. Então, consequentemente, edema bilateral, hemorragia bilateral nos núcleos da base, tem que ser sempre analisado o sistema venoso. Se tem algum problema de drenagem venosa que pode causar consequências no parênquima nessa região de forma bilateral. Ok? Terminamos aqui essa primeira parte e até a próxima.